O programa Momento Político agradece a você que nos acompanha, agradece tanta gente que telefona, que comunica com a gente, dizendo que gosta muito do programa da gente, principalmente a maneira que a gente trabalha aqui alguns temas onde as pessoas passam a compreender. Então, pessoas do Brasil inteiro que nos têm apoiado, que nos têm dado toda a força, eu quero dizer hoje o meu muito obrigado. E o programa da gente hoje entrevista duas pessoas com dois assuntos importantes. Primeiro, nós vamos estar com o professor Álvaro Melo. É o professor da GV, mas ao mesmo tempo ele é o coordenador de uma sociedade internacional daquilo que nós chamamos hoje chamado teletrabalho. O trabalho muda, a maneira de produzir muda. A gente diz, nós estamos numa outra era, a era da informação. O que é isso? E qual é o instrumento nessa era da era da informação do ponto de vista do trabalho? E muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. Bom, boa noite, né? Boa noite e boa tarde, porque o nosso programa vai à noite e depois vai à tarde. Bom, inclusive o seu lembrete aí é o exercício da cidadania, né? Que você defender os seus direitos, a preocupação com essas modernidades que estão à nossa disposição, que é o nosso tema. Nós estamos falando de coisas modernas, né? Uhum. O trabalho dentro do novo enfoque, né? Isso, então vamos lá. Quando você trabalha essa questão do teletrabalho, vamos explicar assim com um detalhe. O que é o teletrabalho? É algo novo? Não é? Como é que ele se caracteriza o teletrabalho? E por que ele surge agora, se é novo ou não, mas por que hoje ele toma uma forma diferente? Bom, na realidade, o teletrabalho, se nós focarmos no tempo, em 1860, existiam aquelas ferrovias norte-americanas, né, onde a sede da ferrovia era em uma cidade como Chicago, e na Califórnia onde estavam sendo feitas as ferrovias. A comunicação e a administração à distância já era feita através do telégrafo. Então isso foi um primeiro passo, ou seja, uma primeira versão do teletrabalho. O que é que está se falando de hoje, teletrabalho? É o trabalho que é feito à distância, só que hoje, com o incremento da tecnologia das informações e das comunicações, celular, microcomputador, enfim, os pagers, enfim, tudo isso está propiciando que as pessoas não tenham que ir todos os dias, se deslocar todos os dias para o trabalho. Ela pode trabalhar nessa distância. Para o local onde ela está contratada. O local está contratada. A sua empresa, o escritório, a sua repartição pública, enfim, o local de trabalho. Por quê? Esse tempo todinho, nós associamos a ideia de local com trabalho com a execução do trabalho. Isso é para ficar bem claro, Irma. Sim. O local de trabalho é uma coisa, a execução é outra. Sim. Eu posso hoje, e vocês devem ter, os telespectadores devem ter vários exemplos nas suas famílias e amigos, sabem muito bem que devem ter vários parentes, pessoas que estão trabalhando à distância. Não tem que ir todo dia, né, se deslocar fisicamente para realizar um trabalho. Um trabalho que, como nós estamos na área da informação, significa o quê? Significa, às vezes, você elaborar um relatório, fazer um planejamento da empresa, principalmente atividades administrativas, atividades de escritório. Pois é, isso que eu quero dizer. Então, quais são as profissões que hoje estão sendo executadas de forma mais rápida na distância? Bom, nós temos uma grande quantidade já de advogados, eu conheço, e já conheço há muito tempo advogados que têm o seu escritório na sua casa, auditores, consultores de empresa, que a sua atividade é atividade intelectual de elaborar informações, de manipular informações, de analisar informações, tudo isso, né? Nós estamos falando de trabalho dessa natureza. Nós temos também, isso já existe já há algum tempo, aqueles profissionais que trabalham na rua. São vendedores, esse pessoal que faz manutenção de vários tipos de equipamentos elétricos, de eletrodomésticos. Todas as empresas, essa pessoa vai trabalhar na rua, trabalha, ou seja, no cliente. E o instrumento dele principal, às vezes, é só um celular. O celular, onde ele é achado e onde ele é... E para onde ele se desloca e vai fazendo. Hoje em dia, por exemplo, determinadas empresas, por exemplo, o vendedor, o representante de vendas, ele tem acesso direto à empresa, ele sabe onde está o cliente, muitas vezes ele tira o pedido, existem equipamentos, esses
pequenos computadores, esses notebooks, né, onde ele acessa a empresa antes de chegar no cliente, recebe toda a ficha do cliente, enfim, tira o pedido e já dá baixa, né, no estoque da empresa. Enfim, quer dizer, a estrada da informação, que a gente fala, a estrada eletrônica, ou o celular, ou coisa parecida, o telefone, ele passa a ter o instrumento da ligação, da atividade com atividade, e às vezes a ligação de pessoa para pessoa nem acontece. Automaticamente, eu recebo um pedido de um parecer, etc., eu emito e devolvo e pronto. Exato. Às vezes não há nem contato pessoal do profissional, ou do gerente da empresa, ou do dono da empresa com o profissional que presta serviço. Exato. Por quê? Porque no final das contas, o que está sendo avaliado desses profissionais são os seus resultados. Isso é outra diferença fundamental. E muitos dos nossos gerentes, dos nossos gestores, as pessoas que, sejam empresas públicas, sejam empresas privadas, organizações não governamentais que estão adotando esse sistema de trabalho, muitas vezes o grande problema que acontece, o conflito, é que nós não fomos treinados para treinar ou para preparar ou para administrar os nossos funcionários, os nossos subordinados à distância. E nem a pessoa que está prestando serviço à distância, às vezes, está capacitado e percebe as consequências de estar fazendo uma atividade à distância. Exatamente. Bom, mas antes disso, eu queria saber o seguinte, por exemplo, uma das coisas que mais surgem hoje é como é que é bom a gente poder fazer um ensino à distância. Então, primeiro, esse ensino à distância, ele é caracterizado também como teletrabalho à distância, ou então atendimento médico à distância, tá certo? Quando eu estou lá numa cidade e o médico passa a examinar, fazer um diagnóstico e manda para mim os resultados, as imagens, né, ou do meu pulmão, etc., para o médico que está à distância e está me orientando à distância de como é que são os meus procedimentos, que remédios eu posso tomar, etc. O teletrabalho ligado à medicina e o teletrabalho ligado à educação, como é que ele se caracteriza hoje? Bom, o que nós estamos vendo na nossa sociedade, em todas as áreas, é exatamente essa questão de você exercer uma atividade à distância, seja como médico, seja vendendo um determinado produto, aonde esses recursos que estão à nossa disposição, que recursos são esses? De telecomunicações, o telefone celular, tudo isso que nós já comentamos, isso propicia isso, o treinamento à distância, né, a educação à distância, tudo isso. Agora, o que nós separamos, deixando bem claro que teletrabalho é a atividade do profissional que exerce a sua atividade, que anteriormente ele tinha que todos os dias, naquelas horas, estar na empresa, em um local fixo, exercendo a sua atividade. Então nós analisamos isso com muito cuidado, com muito critério, separando dessas outras, porque aí são outros setores da vida dentro dessa nova... É o próprio exercício da função trabalhista. Não é isso? Exatamente. Agora, então, nesse ponto, quais são os cuidados que um profissional que trabalha à distância deve ter, ou mesmo, quais são as medidas que a própria empresa deve ter junto a esse profissional para que as regras do jogo, de horário de trabalho, da prestação de contas do trabalho que ele foi contratado, quer dizer, qual é o instrumento melhor entre o trabalhador e a empresa, né, o profissional ou a empresa, para que as regras sejam claras e que ele possa estar cobrando no tempo, que ele possa estar sendo pago como foi combinado, etc. Qual é o instrumento para isso? Bom, na realidade, o que nós temos que tomar cuidado, e isso vale como valeu no século passado, mês passado, esse comportamento que deve haver um contrato onde as condições devam ficar bem claras. Quais são os deveres e obrigações da empresa, os deveres e obrigações do funcionário. Ora, principalmente, a empresa ela deverá selecionar realmente aqueles que têm perfil. Ou seja, aqueles que têm vocação para trabalhar à distância. Quem é que tem perfil, quem é que tem vocação para trabalhar à distância? Por exemplo, as pessoas têm que ser automotivadas. Nós sabemos que temos companheiros de trabalho, colegas e tal, que não são automotivados. Eles têm que estar constantemente recebendo a orientação e tem que ter o chefe o tempo todo verificando. Ele tem que ser automotivado porque ele trabalha alguns períodos isoladamente. Esse que depende diretamente da orientação do seu chefe, etc., não dá para fazer o teletrabalho. Vai criar problema. Isso. É porque ele vai ficar à distância e o tempo todo... A insegurança dele não permite que ele trabalhe à distância. Exatamente. Ele vai ficar telefonando para o chefe. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Então, aí vem outra característica aí, é que é a questão da independência.
Essa questão tem que ser uma pessoa independente, tem que ser uma pessoa criativa, ela tem que ter comprometimento. Por que comprometimento? Porque se ela disse que daqui a um mês ou daqui a 15 dias ela vai entregar o relatório, ela vai ter que entregar naquela data. Então, não importa. Agora, aí, rapidamente também é o seguinte, o impacto da pessoa que está trabalhando em casa, o ambiente de casa, da família, com uma pessoa fazendo o trabalho dentro de casa, em relação a si próprio, ao horário que ele se coloca, né? A relação dele com os filhos, com a mulher, né? Porque ao mesmo tempo ele está trabalhando na própria casa dele, muitas vezes.